Pessoal, tudo bem? Vamos lá para a nossa aula de eixo hormonal. Nós estamos falando agora sobre eixo hipotálamo, hipófise e glândulas-alvo. E hoje eu vou falar de uma coisa bastante especial com vocês, porque é um tema que aparece muito na prática clínica, não somente endocrinologistas, né, mas ginecologistas, né, o próprio clínico geral, né, sempre se depara ali com uma situação de tumor de hipófise. O tipo mais comum é prolactinoma. Hoje nós vamos falar um pouco sobre eles, né, que são os tumores produtores de prolactina, mas existem outros tumores de hipófise também. Eles podem produzir hormônio de crescimento, eles podem produzir TSH, eles podem produzir qualquer hormônio, na verdade, que seja hormônio hipofisário. Mas os prolactinomas são os mais comuns, os sintomas são mais clássicos, mais fáceis, né? Então por isso que a gente vai falar um pouquinho deles hoje, tá bem? Então vamos começar contando a história de uma pessoa que nos procurou, que é uma mulher de 31 anos, gesta 2 para 2, significa então que ela teve 2 gestações e as 2 gestações foram com parto normal, tá? É uma maneira que a gente tem de descrever, né, gestações e como é que foi o parto. Se ela tivesse 2 cesáreas, seria gesta 2, cesa 2, né, C2. Se ela tivesse 2 gestações, um parto normal e uma cesárea, seriam gesta 2 para 2, cesa 1, tá? Então é uma maneira que a gente tem medicamente de descrever como foi, né, as gestações e o parto dessa paciente. Então o filho mais novo está com 4 anos e ela veio com uma queixa, que é a queixa mais comum nos tumores de hipófise, né, nos prolactinomas, que é a amenorreia, a ausência de menstruação há 6 meses, tá? Ela estava tomando anticoncepcional, preservativo em todas as relações, 100% de aderência, sem doenças concomitantes, e a única medicação que ela usava era a loratadina, que é um antialérgico, e eu vou mostrar o porquê de quando a gente faz, né, essa primeira entrevista, a anamnese dessa paciente, é muito importante a gente saber o que ela toma de medicamento, tá? Ela não tinha sinais de hirsutismo, né, não tinha pelo, não tinha acne, não se sentia grávida, né, a mulher que já teve 2 gestações, ela sabe bem como que é isso. Fez um teste de gravidez de farmácia, 3 semanas atrás, que foi negativo, né, a gente questiona o teste de farmácia, sempre a gente tem que confirmar, né, conferir isso com um teste de laboratório. 65 quilos, 1,58 m, um exame físico normal, exceto então por galactorreia bilateral positiva à expressão mamária. Então quando a gente examinava a mama da paciente e fazia apreensão mamilar, ela soltava leite, tá? Então esse é um caso muito característico, tá? Vejam muito bem essa história clínica, vejam muito bem esse exame físico, porque este é um caso muito característico então de prolactinoma. Aí fizemos os exames laboratoriais que eram necessários, o beta-HCG, né, o teste de gravidez de laboratório foi negativo, e a prolactina estava bem elevada, tá? Normal de 3 até 27 nanogramas por ml, ela tinha 110 nanogramas por ml, tá bem? E todas as vezes que a gente faz exame de prolactina, a gente também testa os outros hormônios da hipófise, porque a prolactina ela pode estar aumentada por ser um tumor produtor de prolactina, um prolactinoma, ou existe uma situação que a gente chama de efeito massa, né? Quando o tumor está ali, ele pode comprimir a haste hipofisária e indiretamente aumentar a prolactina, porque ele impede a passagem da dopamina do hipotálamo até a hipófise, e a dopamina é o fator inibidor da prolactina. Então, todas as vezes, não se enganem, isso é uma armadilha médica, né? A gente deve dosar também os outros hormônios. Então, TSH, LH, FSH, testosterona, hormônio de crescimento, todos estavam normais, ou seja, era um caso de prolactina elevada pura, sem alteração de outros hormônios, tá? Vamos só lembrar, gente, como é que funciona? Então, os lactotrófos são as células da hipófise que produzem, então, a prolactina, né? Então, eu tenho somatotropos, que produzem o GH, que é o hormônio tireoidiano, perdão, eu tenho somatotrópicos que produzem o GH, que é o hormônio de crescimento, eu tenho tireotrófos que produzem TSH, que é o hormônio que vai estimular a tireoide, eu tenho lactotrófos, então, que produzem a prolactina, tá? É um termo para a gente diferenciar que tipo de célula que está produzindo aquilo ali, tá bem? Lembram que aqui em cima eu tenho o hipotálamo, e o hipotálamo produz então a dopamina, que também é conhecida como PIF, né? Que é o fator inibidor de prolactina, né? Prolactin Inhibitor Factor. Lembra que eu expliquei para vocês nas aulas anteriores que a gente não precisava decorar nenhum termo, porque os termos eles são
autoexplicativos. E isso, por sua vez, inibe a secreção de prolactina pelos lactotrófos na adenopófise, tá bem? Então, se eu tiver um tumor que produza prolactina, a prolactina vai aumentar, mas se eu tiver qualquer situação que impeça a passagem da dopamina, né, ou fator inibidor de prolactina, aqui do hipotálamo para a hipófise, ela também vai aumentar. Então, se eu tiver uma massa grande aqui, um tumor que não seja produtor de prolactina, mas que impeça a passagem da dopamina, a prolactina ela vai aumentar indiretamente, ou eu posso ter produção. E por isso que é muito importante, como eu disse para vocês, diferenciar uma coisa da outra e dosar todos os hormônios. Tá? Para que serve a prolactina? Para estimular a lactação no pós-parto. Tá? A hiperprolactinemia ela faz uma via inibitória com LH e FSH e leva ao hipogonadismo. Então ela começa com o encurtamento da fase lútea, né? Lembra que a fase lútea é a fase de ovulação, depois, posteriormente, ela leva à anovulação, depois os ciclos menstruais começam a raliar, depois eles param, depois eles geram infertilidade. Então é uma sequência de coisas que vão acontecendo quando a prolactina vai aumentando, tá? Essa prolactina ela é metabolizada 75% pelo fígado, 25% pelos rins. Então qualquer problema hepático ou renal pode comprometer níveis de prolactina, porque aí não é que eu estou produzindo muito aqui em cima, eu estou depurando pouco aqui embaixo, tá bem? Então, esse daqui é um gráfico que mostra tudo. Então tem aqui em cima a estimulação da prolactina hipotalâmico, tá? Então isso por sua vez vai estimular a hipófise a produzir a prolactina. Essa prolactina aumentada ela vai fazer uma série de situações no nosso corpo. Fisiologicamente ela está aumentada na gravidez, via também estrogênio, e ela faz uma série de coisas. Muita atenção nesse quadrinho aqui de cima, gente. Existem vários medicamentos que podem aumentar a produção de prolactina, tá? Então, medicamentos neurolépticos, como por exemplo fenotiazida, o próprio haloperidol, que é o Aldol, antihipertensivo, bloqueador de canal de cálcio, metildopa, que é muito utilizado até hoje ainda, agentes psicotrópicos, principalmente antidepressivo tricíclico, amitriptilina, nortriptilina, pode aumentar. Antiulcerose, antagonistas de H2, como por exemplo a ranitidina, a cimetidina, e medicamentos analgésicos opiáceos. Então, muito cuidado com esses medicamentos, porque esses medicamentos podem aumentar também a prolactina. Existem outras situações também, por exemplo, lesão de parede torácica, ou própria estimulação da mama pela amamentação, ela pode aumentar a produção, gravidez, né? A insuficiência renal ou hepática pode aumentar a prolactina por deficiência de eliminação. Eu tenho também produção de moléculas anormais, então toda vez que eu tenho uma prolactina elevada, mas eu não tenho sintomas, ao contrário dessa paciente, eu posso ter produção de macroprolactina, e macroprolactina é uma forma inativa, tá, de prolactina. Ela não consegue se ligar no receptor, mas ela interfere com o ensaio clínico, tá bem? E as causas então de prolactina aumentada, adenoma, o efeito pedículo quando eu encosto o tumor aqui na haste hipofisária e a dopamina não consegue vir daqui do hipotálamo para baixo, ou uma própria inflamação da hipófise, uma hipofisite, pode aumentar por inflamação, tá bem? Bom, eu tenho aqui a regulação da secreção de prolactina, eu tenho um estímulo estimulatório, que é feito pelo TRH, por outro lado eu tenho a dopamina, que é o estímulo inibitório, e essa balança aqui é o que vai manter então os níveis de prolactina, que depois vai ser liberado. O estrogênio também, ele influencia positivamente aqui como um sinal estimulatório, tá? As causas de hiperprolactinemia, então, neurogênicas, né, que nem eu falei para vocês, lesão de parede de tórax, fisiológicas ou redução de eliminação, aqui nós estamos repetindo de uma forma mais ampliada aquele grande slide que nós mostramos para vocês. Eu posso ter também estimulação do hipotálamo, né, por um hipotireoidismo ou por uma insuficiência adrenal, aí por sua vez os hormônios hipotalâmicos, né, que vão estimular tireoide adrenal aumentam e indiretamente a prolactina acaba aumentando, então cuidado, quando eu tenho insuficiência de suprarrenal e quando eu tenho hipotireoidismo, eu posso ter aumento de prolactina indireta, sem ser um problema com o eixo da prolactina, mas interação com os outros eixos que vocês lembram que anatomicamente estão muito próximos ali na adenohipófise, tá? Então, aquela última parte dos slides mostrando então a big prolactina e as causas de aumento, tá? Aqui são só fotos um pouco mais ampliadas daquele slide anteriormente mostrado, tá? Bom, a apresentação clínica, gente, dela é por distúrbio de eixo gonadal, então em homens, principalmente, eu tenho aqui a questão do hipogonadismo, da deficiência de ereção, de produção de espermatozoide, posso ter galactorreia em homem e mulher,
A longo prazo, né, ela pode gerar osteoporose por conta do hipogonadismo. Então o hipogonadismo deixa de estimular os osteoblastos a produzirem a matriz óssea, e pelo efeito massa, né, se eu tiver um grande tumor ali, produtor ou não, eu posso ter cefaleia, eu posso ter alteração visual porque estou muito próximo ali do nervo óptico, eu posso encostar o tumor no nervo óptico e perder um pouco de visão, principalmente visão lateral. Eu posso ter hipopituitarismo geral, pode ser que eu tenha um tumor tão grande que comprometa toda a função hipofisária, e eu posso chegar até a apoplexia hipofisária, que é a morte da hipófise. E o paciente desenvolve uma situação que a gente chama de panhipopituitarismo, que é quando todos os hormônios da hipófise foram comprometidos, tá bem? Dependendo do nível de prolactina que o paciente apresenta, eu vou ter uma apresentação clínica diferente. Então, eu tenho uma prolactina aqui discretamente aumentada, ela é normal até 30, eu tenho aqui entre 30 e 50. Então aqui eu tenho sintomas mais simples, né? Diminuição da libido, infertilidade, uma fase lútea mais curta, então começo a menstruar com uma frequência menor. Depois, conforme isso vai aumentando, eu já vou tendo oligomenorreia, né? Eu tenho uma distância maior entre um ciclo e outro, até que quando chega em níveis acima de 100 eu tenho hipogonadismo, a própria galactorreia e a menorreia, que é a ausência total da menstruação. Posso ter aumento do peso corporal, tá? Associado então ao tumor produtor de prolactina, ela incha literalmente. Eu posso ter osteopenia por conta do hipogonadismo e o decréscimo da massa óssea, que depende de quanto tempo, né, gente, eu demoro para fazer o diagnóstico e quanto tempo eu demoro para tratar essa situação, tá bem? No inglês, eles chamam a etiologia de 3Ps, né? Que são os 3Ps, né? A primeira que seria physiology, tá? Que é fisiologia, pregnancy e pharmacology, né? Então, fisiológico seria quando você tem gravidez, né? Pregnancy pela estimulação mamilar. Farmacológico, qualquer droga que altere a inibição ou síntese da dopamina, mostrei para vocês quais são, principalmente esses aqui. Muita atenção, esse aqui é o Plasil, tá, gente? Metoclopramida, por isso que a gente dá Plasil para mulher grávida, para mulher que está amamentando, para aumentar o leite, tá? Porque ele aumenta a prolactina. Cuidado com os antipertensivos, com os antidepressivos tricíclicos, com inibidor de captação de serotonina, então fluoxetina, né? Sertralina também pode aumentar a prolactina. Estrogênios, opiáceos, cocaína, tá? Então, situação de drogadição pode levar a prolactina, e cimetidina, que é um medicamento para estômago, que é um bloqueador H2. Muito cuidado com isso. Essa lâmina aqui, ela sintetiza tudo que vocês precisam saber para fazer um bom diagnóstico de hiperprolactinemia, tá? As principais causas, então, são os prolactinomas. Se eu tiver um tumor com menos que 1 centímetro, né, 10 milímetros, eu tenho um microprolactinoma. Se eu tiver um tumor com mais que 1 centímetro, 10 milímetros, eu tenho, então, um macroprolactinoma. Tá? Hiperplasia dos lactotrófos, né, é o que gera essa situação, e pode ocorrer secundário a hipotireoidismo, insuficiência adrenal. Então, quando aumenta lá em cima o TSH e quando aumenta o ACTH, eu posso ter estímulo também dos lactotrófos e aumentar a prolactina. Então, muito cuidado. Paciente que tem casos muito graves de hipotireoidismo podem ter aumento de prolactina. Quando você trata a tireoide, a prolactina reduz. Aí o raciocínio clínico é outro, tá bem? A lesão da parede torácica, trauma, cirurgia torácica, foi drenar um pneumotórax, teve herpes zoster. Então essas são situações que podem aumentar também a prolactina por reflexo nervoso, tá? Falência renal, por conta de prolactina 25% tem metabolização renal, então sobra mais prolactina não metabolizada. Cirrose hepática ou qualquer situação que leve à insuficiência hepática, 75% é metabolizado pelo fígado. Idiopática, como o próprio nome diz, né, idiota, né, aquele que não conseguiu chegar ao raciocínio. Então, idiopática é quando eu revirei o paciente de cabeça para baixo e não consegui achar o porquê de ter subido, tá? E existe uma situação que a gente chama de efeito gancho ou efeito Hooke, né? Que quando eu literalmente estouro o aparelho, né? O indivíduo tem um tumor tão grande, tem prolactina tão elevada que eu não consigo ler, tá? Então eu tenho que fazer diluição desse plasma, desse paciente, para tentar chegar numa razão de leitura, tá? E lembre que tem uma macroprolactina, que é uma forma inativa de prolactina, que aumenta, mas interage com o ensaio, mas ela não consegue se ligar aos receptores de prolactina e produzir leite. Então o paciente que você vai fazer exame vai dar uma prolactina muito alta, ele não vai ter sintoma nenhum, não vai ter irregularidade menstrual, não vai ter galactorreia, e aí você pede a dosagem da macroprolactina ou recuperação de prolactina, e se vier alta, então é falso, tá bem? Bom,
essa paciente fez então uma ressonância da hipófise e ela encontrou então um tumor medindo 8 por 8 por 7 milímetros, portanto menor que 10 milímetros, portanto ela tinha um microprolactinoma. Não tinha extensão celular, ou seja, né, ela não partia além da célula túrcica e também não comprometia o quiasma óptico que está passando aqui atrás, tá? Ou seja, um tipo bastante tranquilo da gente tratar, tá? O prolactinoma, então, é o tipo mais comum de tumor funcional. O que é um tumor funcional? Como o próprio nome diz, é um tumor que funciona, é um tumor que produz hormônio. Eu posso ter tumores não funcionais, eu posso ter um tumor de hipófise que não produz nada, mas por encostar no eixo aqui e impedir a passagem da dopamina, aumenta a prolactina, tá? Tem uma incidência relativamente comum, de 3 a 100 mil casos por ano. 30% de todos os tumores, né, gerais, 50% a 60% dos tumores funcionais da hipófise são prolactinomas. Então você tem mais da metade da chance de acertar que é um prolactinoma, tá? Tem um crescimento lento, raramente ele é maligno. O microadenoma tem uma proporção de 20 vezes para 1 entre mulheres e homens, né? E já o macroadenoma, ele tem uma incidência igual em homens e mulheres. E existe uma relação direta, né, entre tamanho do tumor e nível de prolactina. Então, quanto maior for o tumor, maior também vai ser a prolactina. E quando você tem um paciente com valores de prolactina maior do que 250 nanogramas por ml, você pode afirmar, sem muita chance de erro, que esse cara tem um tumor maior do que 1 centímetro, que ele tem um macroprolactinoma, tá? Qual que é a meta do tratamento? É normalizar a prolactina, restaurar a função gonadal. Então lembre que isso aqui inibe eixo gonadal, gera infertilidade, diminuir o tamanho do tumor, evitar que esse efeito massa atrapalhe os outros hormônios da hipófise. E para isso, geralmente, a gente usa medicamentos que são agonistas dopaminérgicos. Não precisa decorar nada. Quem é que faz inibição da prolactina? A dopamina ou PIF, né? Fator inibidor de prolactina. Então, quando eu uso uma medicação que aumenta o nível de dopamina, eu então inibo a prolactina. Quais são essas medicações? A carbegolina e a bromocriptina. A carbegolina tem a vantagem de poder ser usada uma vez por semana, 2 vezes por semana, tem menos efeitos colaterais. A bromocriptina tem que ser usada diariamente, tá bem? Então, eu tenho tumores que eu trato com medicamentos, geralmente os microprolactinomas, e eu posso ter cirurgia. Quando que é indicada a cirurgia? Quando eu tenho um efeito massa, né? Estou comprimindo haste, eu estou fazendo risco, estou comprimindo quiasma óptico, estou fazendo risco para esse paciente ter uma perda de visão, ou quando eu já tentei o tratamento medicamentoso e o paciente não respondeu. Então eu faço cirurgia, tá? E existem situações extremas, né? Onde eu tenho tumores muito grandes, onde eu tenho malignidade, também resistência à medicação, eu faço radioterapia. Eu posso fazer somente radioterapia, ou posso fazer radioterapia para diminuir o efeito do tumor e depois complementar com cirurgia. O tratamento é feito desta forma, tá bem? Existe uma coisa aqui que a gente tem que diferenciar muito, tá? Que é a galactorreia, que é a saída do leite, da expressão que a gente faz mamária quando o paciente tem tumor e tem uma descarga papilar. Então, galactorreia é o leitinho mesmo que sai aqui, tá bem? Agora, quando eu tenho retração da auréola, quando eu tenho saída de sangue, né, de secreção serossanguínea, isso aqui não é prolactina, isso aqui é tumor de mama, tá, gente? Então, bastante atenção na hora do exame físico, tá? Então, isso aqui é leite, tá? E aí você pode fazer uma prova ali na hora com o microscópio para saber se isso é leite ou não, isso aqui é pesquisa de gordura, tá bem? Bom, essa paciente nossa, então, como que ela vai fazer? A gente medica. Um mês depois, a gente vê uma nova consulta para ver a aderência dessa paciente à medicação e dosar a prolactina. E uma vez que essa paciente estabilizou, baixou o nível de prolactina, a gente vai mantendo consulta e exames de 90 em 90 dias, posso chegar até 180 dias, tá bem? Depois disso, o paciente ficou estável a cada 6 meses, né, enquanto ela estiver em uso de medicação, e ao menos que essa prolactina volte a aumentar. Uma vez por ano eu faço a imagem, e quando suspender a medicação, a paciente volta a consultar com a gente a cada 3 meses. Depois que está estável, esse tumor realmente ele regride, às vezes ele some, a gente uma vez por ano pede para essa paciente passar no consultório, tá? Então eu vou puxar a corda, né, e voltar a vê-la mais perto se ela piorar, e vou soltar a corda e vê-la anualmente se ela estiver muito bem e muito bem controlada, tá? Existe uma outra situação que a gente chama de incidentalomas de hipófise. O que é isso? Eu inventei que eu fui fazer um exame de ressonância por algum motivo e eu quero fazer uma ressonância e achei um tumor lá.
e a gente dosou tudo, prolactina, dosamos GH, FSH, tudo, e ele não atrapalha em nada. Então foi um incidente ter encontrado ele lá. Então por isso que a gente chama isso de incidentaloma de hipófise. É um achado de exame, tá? Prevalência então de 10%, necrópsia ou imagem. A maior parte dos casos são microadenomas, né? Comumente não são funcionais, então por isso que eles não geram sintomas, né? Geralmente são gonadotropos na origem, né? Aumenta LH, FSH, depois prolactinoma, acromegalia, depois ACTH, né, que faz doença de Cushing. Mas era tão pouquinho que você não percebeu, foi um achado de exame. E os mais raros são os que secretam TSH. Muito bem, todas as vezes que eu tenho um adenoma de hipófise, eu tenho que fazer uma avaliação oftalmológica. Eu tenho que fazer o que a gente chama de campimetria visual. Então a primeira coisa que aparece quando esse tumor encosta no quiasma óptico é a perda da visão lateral. Então eu tenho que fazer esse exame para poder ver se está tendo algum comprometimento da visão, tá? Então a imagem eu sempre confirmo, se eu encontrar na tomografia eu tenho que fazer uma ressonância, que é o exame de escolha, fazer a campimetria e sempre realizar a função de tireoide, porque vocês lembrem que em hipotireoidismo ou em falência de suprarrenal, a prolactina sobe indiretamente, tá bem? Quando eu tenho indicação cirúrgica, quando eu tenho déficit visual, quando eu tenho compressão, quando eu tenho outras alterações visuais, né, mais graves, por exemplo, paralisia dos músculos oculares, quando eu tenho hemorragia na hipófise, isso eu vejo na ressonância, ou quando eu tenho tumores hipersecretores hipofisários em geral, eles secretam outros hormônios. Eu faço acromegalia, porque eles secretam hormônio de crescimento, ou faço doença de Cushing, que é um tumor produtor de ACTH. Então aí o paciente vai direto para a cirurgia. A cirurgia ela é transesfenoidal, né? Eu tenho acesso aqui por dentro do nariz ou por dentro do palato, né? E chego lá na hipófise e consigo operar pelo aparelhinho, tá bem? A possibilidade cirúrgica, né? Aquele paciente que eu posso ou não. Aqui eu tenho indicação da cirurgia. Aqui eu tenho a possibilidade da cirurgia. Então, quando eu estou acompanhando o paciente, mas o tumor dele está crescendo. Quando eu tenho hipopituitarismo, né? Ou seja, quando toda a glândula ficou comprometida, ou quando eu tenho então uma lesão que está muito perigosa, está muito próxima do quiasma óptico e a paciente quer engravidar. E a cefaleia persistente também é uma indicação. Bom, gente, se a opção não for por tratamento cirúrgico, eu tenho que repetir uma ressonância 6 meses depois do início do tratamento, se for um macro tumor, um tumor acima de 10 milímetros, ou após um ano, se eu estiver tratando um microadenoma. Está estável depois de um ano, né, e é um macroadenoma, eu posso fazer novamente anual, e se for um microadenoma, está estável a cada 2, 3 anos. Tá? Se o tumor crescer, eu repito a campimetria visual para saber se teve comprometimentos adicionais, e todas as vezes que eu fizer exame de imagem, eu repito também os exames laboratoriais. Tá bom, gente? Então, era essa a aula de hoje, era esse o recado. Isso é muito comum, estudem bastante. Qualquer dúvida que vocês tiverem no campo dos comentários, vocês podem tirar as dúvidas, tá bem? Um abraço forte para vocês, estudem bastante, fiquem com Deus.